Olá, seja bem-vindo. O convite é o de sempre, você já sabe. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. O governo federal estuda isentar a cobrança do imposto de renda para os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. A medida está em discussão com a equipe econômica. O governo Luiz Inácio Lula da Silva discute com a equipe econômica a possibilidade de isentar do imposto de renda os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. A medida seria apenas para essa faixa de renda, sem mexer nas demais faixas e para quem recebe salários maiores. Para integrantes da equipe econômica, isso concentraria o benefício em trabalhadores de renda mais baixa e diminuiria o impacto fiscal da medida. Hoje, a isenção integral de imposto de renda contempla remuneração mensal de até R$ 1.903. A partir desse valor, há 4 faixas de cobrança, variando entre 7,5% e 27,5%. A última correção da tabela aconteceu em 2015. Com a inflação acumulada nos últimos 8 anos, trabalhadores que ganham menos de um salário mínimo e meio passaram a pagar imposto. Em vez de uma correção linear, as faixas de cobrança do IR, como tradicionalmente tem sido feito, o governo Lula trabalha com a hipótese de aumentar apenas a isenção para 2 salários mínimos. Com isso, caso implementada, a isenção abrangeria somente quem ganha até R$ 2.604. A partir daí, o trabalhador continuaria pagando normalmente a alíquota, que sobe conforme o avanço salarial. Em cálculos preliminares do governo, o impacto é estimado em até R$ 5 bilhões. Em cerimônia histórica, a advogada e ex-deputada Joênia Wapichana tomou posse como primeira mulher indígena à frente da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Wapichana assume a FUNAI em meio à crise humanitária Yanomami e com a missão de demarcar terras indígenas. Em cerimônia no Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília, Joênia Wapichana assumiu a presidência da FUNAI ao lado da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Ao tomar posse, ela anunciou a criação de grupos de trabalho para estudo de demarcação de terras indígenas. Ela também citou, entre as prioridades, reorganizar a fundação e valorizar os servidores que colocam as suas vidas em risco. A FUNAI tem esse desafio, tanto na demarcação de terras indígenas que estão vulneráveis por falta de uma fiscalização permanente, mas também no seu quadro de servidores, que agora precisam ser fortalecidos, precisam ter uma recomposição, precisa de um plano de carreira condizente com a realidade. Joênia Wapichana nasceu em Roraima, na comunidade indígena Trual da Cabeceira. Ela foi a primeira indígena eleita na história da Câmara dos Deputados em 2018, a primeira advogada formada em Direito pela Universidade Federal de Roraima e a primeira indígena da história a se pronunciar no plenário do Supremo Tribunal Federal em 2008, quando se definiu os limites da reserva Raposa Serra do Sol. Ela também é mestre pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. E a Divisão de Saúde da Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, retomou as atividades do projeto Se Mexe, aulas gratuitas para servidores, ex-servidores e seus dependentes. O único requisito é a força de vontade. Vamos conferir. Manter o corpo em movimento é fundamental para uma boa qualidade de vida, prevenir doenças e ter um bom estado de saúde física e mental. Atividade física hoje já é comprovado, que melhora a questão da saúde, tanto do sono, qualidade de vida, qualidade no trabalho, no seu lazer e depois mais a forma estética, Emagrecimento, definição muscular. A Divisão de Saúde da Universidade Federal da Grande Dourados retomou as atividades do projeto Se Mexe. As aulas são totalmente gratuitas para servidores ativos, aposentados, funcionários terceirizados e também para os seus dependentes. Os requisitos são vontade de fazer atividade física e ter o hábito de uma rotina saudável. Nós pensamos em criar um espaço onde que as pessoas possam estar olhando para o corpo e para a mente. Então, assim, as atividades são direcionadas e ao longo das aulas nós procuramos, algo que a gente procura fazer desde o primeiro dia de aula, criar um ambiente informal, onde a pessoa se sinta à vontade de estar aqui e que, para além do exercício, ela crie vínculo com as outras pessoas e tenha momentos de lazer,
né? Cuide do seu corpo, faça o exercício, mas também dê muita risada. Praticar exercícios e atividades físicas ajuda a liberar endorfina, um hormônio que está relacionado às sensações de bem-estar e prazer. Logo, quem mantém o corpo ativo melhora o humor, diminui a tristeza e depressão e melhora a sociabilidade, aspectos fundamentais para se viver melhor. Bem mais feliz. A ideia também da gente estar praticando atividade física no ambiente de trabalho é justamente isso, proporcionar um ambiente mais leve, mais saudável, né, através do exercício e promover mais a integração, recreação e o lazer para a pessoa ir embora mais relaxada para casa. Adriana é professora da universidade e participa das atividades. Além do cuidado com a saúde, a interação social é o ingrediente a mais para manter a qualidade de vida. O projeto faz com que a gente melhore a qualidade de vida, né? Além de melhorar o desempenho no trabalho, com problemas recorrentes do dia a dia, dores na coluna. Melhora a nossa disposição, a saúde, emagrece, enfim, faz com que a gente se sinta melhor. A Organização Mundial da Saúde recomenda que as atividades devem ser adaptadas de acordo com a idade. Para crianças e adolescentes, atividades ao menos 60 minutos por dia. As práticas podem ser bicicleta, jogos recreativos ou até mesmo o famoso pega-pega. Já entre 18 e 64 anos, a OMS recomenda 150 minutos de prática física moderada ou 75 minutos de atividades intensas. A partir dos 65 anos, a Organização Mundial da Saúde recomenda que a prática de atividades físicas aconteça ao menos 3 dias por semana. Exercícios que previnem quedas são indicados, já que a musculatura e os ossos podem perder consistência com o avançar da idade. Além disso, as atividades em grupo são recomendadas, não só para manter a motivação, mas também para proporcionar interações sociais que ajudam a manter a saúde mental. Práticas moderadas de 150 minutos semanais ou 75 minutos de atividades intensas são as recomendações do órgão. A gente vai adaptando, né? Tanto no ambiente físico, o que a gente tem de material, quanto o que ele já tem, ou a idade, né? Ou algum problema já crônico, né? Tenho dor no joelho, então eu vou passar assim, mas você faz desse jeito, né? Então a gente vai adaptando de acordo com o que ele demonstra ou ele apresenta para a gente. E agora vamos de destaque internacional. Na França, uma máquina de secar roupa pegou fogo e causou a morte de uma mãe e 7 crianças com idades entre 2 e 14 anos, provavelmente por sufocamento. Apenas o pai sobreviveu à tragédia. A tragédia ocorreu na cidade de Charlie-sur-Marne, cerca de 80 quilômetros a nordeste de Paris. Os vizinhos alertaram os bombeiros perto de 1h da manhã, mas a intervenção foi difícil pela localização da casa em uma rua estreita na cidade de 2.600 habitantes. Um vizinho bombeiro foi o primeiro a intervir individualmente e resgatou o pai da família antes da chegada das equipes de resgate. Ele sofreu queimaduras graves e foi hospitalizado, mas não corre risco de vida. O Manchester City, atual campeão inglês, foi acusado pela Premier League de violar as regras financeiras do campeonato. O clube vai passar por uma investigação e pode ser punido. As violações teriam sido cometidas entre as temporadas de 2009, 10 e 2017 e 18. De acordo com a Premier League, o atual campeão inglês teria infringido as regras que exigem o fornecimento de boa-fé de informações financeiras exatas que deem uma imagem fiel da situação financeira do clube. A entidade declarou que as informações requeridas diziam respeito às receitas, inclusive de patrocinadores e custos operacionais. A segunda série de infrações faz referência à suposta violação de regras que obrigam o clube a incluir os detalhes da remuneração de treinadores entre as temporadas 2009 e 10 até 2012 e 13. Uma terceira parte das violações seria das regras da Premier League que exigem que os clubes cumpram com o fair play financeiro da Federação Europeia de Futebol, que ditam que os times não podem gastar mais do que foi arrecadado. O Manchester City foi suspenso em fevereiro de 2020 das competições da UEFA por 2 anos por supostas violações do fair play financeiro, mas a sanção foi anulada pelo Tribunal Arbitral do Esporte no mesmo ano. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima segunda-feira para você. Até mais.